Bem-vindos, meus caros girondinos e girondinas, amantes da razão e da liberdade. Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente. Meus queridos girondinos e jacobinos de todo o Brasil, parece que o Lula não aprende nunca, não é mesmo? Por favor, me ajuda. Ele até tenta se esforçar para passar credibilidade nos dias de hoje, mas esquece que em tempos de internet e redes sociais, a mentira não tem perna curta. A mentira simplesmente não tem perna. E o evento que deveria trazer credibilidade para seu governo acaba se tornando outro fracasso monumental, com direito à ameaça de narcoterroristas, gastos exorbitantes e tudo aquilo que a esquerda sabe produzir bem: fracassos. Na COP30 em Belém, o Brasil se apresentou ao mundo como o guardião da floresta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu como sempre: é possível fazer com que a floresta valha mais em pé do que derrubada. Palavras que ecoaram como poesia para ambientalistas, políticos e líderes globais, os que vieram, é claro. Mas o mesmo governo que fala em proteger o verde, prepara estradas que cortam a Amazônia, libera exploração de petróleo e abre espaço para uma COP bilionária, com cheiro de luxo e contradição. Por outro lado, o Brasil se apresenta numa situação dividida, em que ele defende florestas e, ao mesmo tempo, o Brasil acaba de aprovar a exploração de 10 bilhões de barris, né, na região da Foz do Amazonas. Quer dizer, essa contradição demonstra que a posição política brasileira ela traz uma situação de antagonismo, né? Você não tem um caráter consolidado da política nacional, né? Deveria simbolizar a liderança brasileira na causa climática. Um evento de união, sustentabilidade e justiça social. Mas, conforme os dias passaram, a promessa começou a desmoronar. Obras emergenciais, contratos milionários e uma cidade às pressas para receber a elite global. O sonho da floresta virou vitrine. E o povo, mais uma vez, assistiu de fora. Entre as medidas mais polêmicas, o governo contratou navios cruzeiro para hospedar delegações internacionais. A diária, cerca de R$ 2.700 por pessoa. Isso mesmo, quase R$ 3.000 por noite, pagos com dinheiro público, enquanto comunidades amazônicas carecem de saneamento, escolas e saúde. Segundo a Transparency International, mais de 2,8 bilhões de reais já foram empenhados em obras e serviços para o evento, com falhas de transparência nos contratos e licitações emergenciais sem detalhamento. Um navio de luxo ancorado no coração da Amazônia, símbolo perfeito da distância entre o discurso do pai dos pobres e a prática de uma elite política embalada por tapetes vermelhos. Enquanto isso, em Belém, os preços dispararam. Quartos que antes custavam R$ 200 saltaram para mais de $3.700 por noite. Delegações de países menores ameaçaram desistir de participar. A própria ONU chegou a pedir subsídios ao Brasil para reduzir os custos, e foi ignorada. O resultado? Uma COP inacessível para quem mais sofre com as mudanças climáticas. Lula, que um dia simbolizou a luta do trabalhador contra a elite, hoje recebe a elite em cruzeiros de luxo, com jantares de gala e hospedagens milionárias. O mesmo governo que fala de inclusão se fecha em cabines de primeira classe. O mesmo presidente que fala em salvar a Amazônia autoriza projetos que a cortam e a silenciam. A COP30 não é apenas um evento, é um espelho. Ele reflete o abismo entre o discurso e a realidade. Um país com 60 milhões de pessoas na pobreza, sediando uma conferência que gasta bilhões em luxo, transporte aéreo e logística. É a ironia de um Brasil que fala em salvar o planeta, mas ainda não conseguiu salvar o próprio povo. De Belém, por exemplo, onde foi sediada a COP30. A cidade hoje é a 8ª do Brasil com o pior saneamento. E o dinheiro gasto na COP30 já poderia ser o pontapé dessa mudança. Se não fosse um pequeno detalhe, Lula não está nem aí. Pessoal, finalmente o Lula decidiu decretar garantia da lei e da ordem, GLO, em... não foi no Rio de Janeiro, para poder proteger ali os trabalhadores, os moradores contra o crime organizado. Foi lá em Belém.
onde vai rolar a COP, que é um evento internacional sobre ambiente, que eles estão ali cortando a Amazônia para poder falar sobre preservação do meio ambiente, que está recebendo aí diversas autoridades internacionais. Ou seja, para proteger gente de fora, GLO, para poder proteger dos nossos, aí que o Rio de Janeiro se vire para lá. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. As ações do Lula dizem mais do que suas palavras. Demonstram sua mais pura essência marxista, a mentira. Querem proteger o meio ambiente, mas não querem proteger o cidadão de bem. E olha que era só classificar traficantes como terroristas e apertar as leis contra bandido. Na verdade, Lula e seu governo, embora digam defender o pobre, suas ações demonstram que o projeto é mantê-lo refém do Estado, sempre iludido com promessas, sem estudo, educação, segurança e saneamento. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, de falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Do luxo do lixo ao luxo da COP30, o que se vê é um Lula elitizado, que por onde passa, deixa um rastro de gastança desenfreada e nenhum apreço pelo dinheiro público. E como todo ser humano, gosta do bom e do melhor. Mas você deve estar se perguntando, e a COP30? A COP30 deixou uma mensagem importante para nós refletirmos juntos. Lula diz que defende o pobre, mas gosta de luxo. Os milhões gastos na COP30 não mudarão em absolutamente nada o meio ambiente. Se já havia tanto dinheiro para gastar, por que não foi gasto em Belém para o povo? Garantiu GLO em Belém, menos para o Rio de Janeiro. Não podem ser somente coincidências que, na prática, Lula tem mais apreço pela natureza do que pelo pobre. Então retomamos sua frase épica na época da pandemia. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Homem precisa saber que precisa de um Estado forte. Que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Luxo, desapego à vida alheia, mentir para o pobre e escravizá-lo com impostos são atos similares recorrentes em perfis de representantes da esquerda. Não se deixe enganar, meu amigo. A mentira sempre vai custar caro para nós, o povo, como essa COP30. A defesa do meio ambiente para inglês ver. O negócio é tão feio que até o jornalista americano da Fox News, presente no evento em Belém, ironiza a bizarrice de defender o meio ambiente. Mas para fazer o evento que vai defender a Amazônia, adivinha? Lula desmatou a Amazônia. Será que mentiram pra gente? A imprensa, Lula, a esquerda, dizendo que a química entre os dois era maravilhosa, mas o Trump não mandou ninguém pra COP30. Não só não veio, como não veio nem sequer uma pessoa representando os Estados Unidos, a maior economia do mundo. O líder da China também não veio. Aí vem a esquerda falar que Trump é um negacionista. Trump não veio porque ele não se importa com o meio ambiente. Mas peraí, esse tá sendo a pior COP30 da história. Apenas 18 presidentes vieram. Escute isso. Apenas 18 presidentes do mundo compareceram, a mais esvaziada COP30 da história. Então, todo mundo é negacionista? Todos os outros presidentes, todos os outros líderes, chefes de Estado não vieram porque eles são negacionistas? Bom, eu vou te falar o porquê que o Trump não veio. Primeiro, porque não tem química nenhuma entre os dois, mas o principal motivo é porque chegou ao conhecimento do Donald Trump que, para produzir a COP30, Lula desmatou a Amazônia. Peraí. Um evento para a proteção do meio ambiente, sobre o aquecimento global, a situação climática, e ele destrói a Amazônia. Tanto é que o Trump publicou isso aqui bem na cara do Lula. Eles devastaram a Amazônia para construir uma rodovia de 4 pistas para os ambientalistas viajarem. Isso se tornou um grande escândalo. Tá aqui, ó. Eles devastaram a Amazônia, a floresta amazônica do Brasil, para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. 100 mil árvores foram cortadas para fazer esta estrada. 100 mil árvores. Preste atenção. Lula mandou derrubar 100 mil árvores, rasgando o meio da floresta amazônica, para que os ambientalistas pudessem chegar lá no aeroporto e viajar direto para Belém. Ou seja, tudo para mais conforto para os ambientalistas. O que o Trump não sabe é que tem navios de cruzeiro gastando 100 mil litros de diesel por dia. Sabe por quê? Porque não tinha vagas nos hotéis lá em Belém, ninguém queria ficar naqueles hotéis super caros. A situação é tão catastrófica, peraí. A situação é tão catastrófica, tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que nós viramos notícia até mesmo
acredite ou não, viramos notícia até mesmo na Fox News, que é uma das maiores televisões dos Estados Unidos, justamente por causa desse escândalo do corte, né, da devastação da Amazônia. In Brazil for the summit, and he joins us now. Great to see you this morning. Wow, you can't lay out more clearly these people's priorities than that right there. No, you can't. In fact, the Brazilian environmental minister actually bragged. The reason they had to clear cut tens of thousands of acres for this 4-lane highway for this UN climate summit was so they could cram as many people here as possible to showcase how Brazil has been saving the rainforest. So this has been an amazing... Só um detalhe, esse jornalista da Fox News, ele está em Belém, tá? Ele está in loco, ele não está falando lá dos Estados Unidos. Ele está em Belém, vamos lá. Amazing thing, because this highway went through the rainforest that they've been trying decades. We've got to save the rainforest. We need climate treaties. And here they just cut it down so you could have all the limousines and SUVs and all the private jets come in and people can move freely at this summit, which is turning into a disaster here for them. Yeah, so this is a conference that... A COP30 se transformou em um desastre. Gente, é impressionante como um dos maiores fracassos do Lula não está sendo divulgado pela imprensa. Mas um fracasso fenomenal. Uma coisa assim que nunca se imaginou que o governo conseguiria gastar tanto dinheiro em algo para no dia que acontece ser um completo absurdo, inequívoco fracasso, um desastre. Primeiro por destruir a Amazônia, agora pela combustão do diesel nos navios, do diesel da onde o Lula tá, que gasta dezenas e dezenas de litros por dia, acho que são centenas, né, de litros por dia, porque o Lula queria mais com força, enquanto isso tá a Janja dançando no deck do iate, enquanto o povo do Pará, do Belém, não tem esgoto.